Olá, servidores, sejam bem-vindos ao nosso Tira Dúvidas do Teams, né? Vocês pediram tanto e mandaram tantas informações, notificações aqui no nosso chat, nas nossas duas formações do Teams, né? E as diretorias, também os dirigentes mandaram algumas solicitações para nós, e hoje a gente resolveu trazer duas pessoas aqui que são chaves para a gente conseguir tirar todas as dúvidas de vocês com relação ao Teams. Então, hoje a gente vai ter aqui a presença remota do Marcos Barros, que vai estar aqui com a gente falando das particularidades do Teams com relação aos domínios, enfim, a coisas que vocês queiram saber. E aqui também a gente tem o Fernando, que está aqui do meu lado. Fernando, obrigado. O Fernando é lá da Microsoft, obrigado. Gente, ele é um educador da Microsoft, ele está aqui com a gente hoje e, na verdade, ele está nos dando apoio todo esse processo da gente de formação do Teams, não só aqui dentro da secretaria, né, na parte administrativa, mas também com as diretorias. A gente está fazendo algumas formações com algumas pessoas das diretorias, com os dirigentes, alguns membros aqui da secretaria, tá bom? Então, Fernando, desde já, obrigada pela sua presença aqui, pelo seu apoio em todo esse processo, né? Eu que agradeço o espaço. Acho que a gente está vivendo um momento importante de formação, né, dos servidores, e a gente está aqui para ajudar no que for possível também, atender a todos aí. Obrigado pelo espaço também. Então vamos lá, eu vou começar, gente, a nossa dinâmica vai ser assim, dúvidas, coloquem no chat, nós temos uma equipe hoje apostas para a gente fazer a verificação do chat, a gente responder vocês para tentar sanar todas as dúvidas, tá? Então a gente vai começar, Marcos, se você puder começar a explicar para nós a questão dos dados, a questão de como o servidor, o aluno acessam, tem conhecimento de qual e-mail deles, que é o e-mail da Microsoft, para utilizar na ferramenta. Então, se você puder começar. Olá a todos, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Marcos, eu sou aqui da Secretaria, né, do Departamento de Tecnologia. E, pessoal, é o seguinte, sempre quando a gente fala, né, do Teams, a gente está falando de uma ferramenta que tem milhares de possibilidades internas, né, e é uma ferramenta muito completa, né, então é uma excelente ferramenta para a gente fazer vários tipos de trabalho. O que acontece? O Teams, infelizmente, a gente não consegue fazer o patrocínio dos dados dele dentro do aplicativo do centro de mídias, tá? Então, essa é uma posição que a gente sempre passa, é uma posição que eu acabo sempre comentando, porque não há possibilidade, pelo menos por hora, de fazer esse patrocínio dos dados dentro do centro de mídias utilizando o Teams, tá? Porém, como a gente sempre vem apresentando várias ferramentas, sempre falando que não há uma obrigatoriedade de utilização e que as ferramentas que a gente está disponibilizando é sempre para o professor ter uma ferramenta a mais para o seu apoio, né, de dar a sua aula mediada à tecnologia, o Teams é uma excelente ferramenta. Não tem o patrocínio do dado, porém não há nada que nos impeça de utilizar ele usando o nosso Wi-Fi ou, de repente, até mesmo o nosso 4G, tá? Como que a gente faz para utilizar, como que a gente faz para ter o Teams, né? Como que a gente precisa fazer, o que acontece? Então, tanto o professor quanto o aluno precisa realizar, primeiramente, o acesso à sede, né, que é a Secretaria Escolar Digital. Quando o aluno ou o professor entra na sede, o do aluno ele já cria automático mesmo, o do professor a única diferença é que ele pergunta qual que é o nome de usuário que você quer ter, tá? Então, quando você acessa a sede ou o aluno acessa a sede, automaticamente ele vai criar dois e-mails, que é um e-mail @professor para professor e uma @prof. O @professor, que é o e-mail da Microsoft, lembrando, @professor, tá? Que é o da Microsoft, e o do aluno é o @aluno, que é o da Microsoft. Quando a gente fala que é o e-mail do Google, é o @prof ou @l. Porém, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o @prof, o @professor e o @aluno, tá? E para os servidores, dos órgãos centrais, das diretorias de ensino ou a equipe de gestão da escola, é o @educação, né? Que é o direto, não tem
um intermediário ali entre o educação. Então, é o @educação direto. Então, acessando a sede é o formato que vocês conseguem ter aí a criação do seu e-mail. E como que vocês fazem para acessar? Como é que vocês fazem para testar isso? É só você acessar lá o portal.office.com. Então, portal.office.com. Digita suas credenciais lá, que você vai ter acesso a todas as ferramentas da Microsoft, incluindo o Teams e incluindo também a possibilidade de você fazer o download do Office 365, do Pro Plus, que é o pacote Office para o seu computador mesmo, que aí ele já baixa o Teams, ele já baixa tudo, é só você colocar o seu e-mail lá que ele vai logar uma conta original ou oficial para você dentro do seu computador, tá? Claro que também é válido para acesso à web. Se você quiser colocar no seu celular também não tem problema, é só utilizar a sua conta da Microsoft, da secretaria, que a secretaria fornece lá através da Secretaria Escolar Digital. Então, aproveitando aqui, eu tenho algumas perguntas que foram mandadas nas outras formações que a gente fez do Teams e do Teams Pedagógico. Tiveram algumas pessoas que perguntaram assim, para eu acessar o Teams, eu tenho que usar necessariamente um e-mail da Microsoft, que são esses que o Marcos falou, @educação e @professor ou @aluno? Fernando? Exatamente isso. Com esse e-mail que você tem, @aluno, @professor ou @educação, você consegue lá no portal.office.com acessar os aplicativos e instalar o pacote Office no computador, né, via o serviço Pro Plus. Então, você consegue acesso a todas essas aplicações e ferramentas. Tá. Aí, Marcos, a professora Solange, ela está perguntando assim se essas informações os pais e os alunos têm acesso. Sim. A gente sempre faz um trabalho junto com as escolas, né, com o pessoal, fazendo esse tipo de campanha, né, para que o pessoal tenha esse acesso. Mas, um exemplo, caso o aluno não lembre a sua senha, por exemplo, o que pode acontecer? Primeiro, para ele acessar a sede, ele tem que saber o número do RA dele, o dígito e a UF do RA. Ele sabendo isso, o professor ele vai poder recuperar a senha dele, que é a mesma senha que ele coloca na sede, assim como para os professores e os demais servidores, a mesma senha da sede é a senha que a gente vai utilizar no portal da Microsoft, que é o portal.office.com. Hoje, a gente tem uma funcionalidade que o professor consegue entrar lá no diário de classe e lá em Minhas Turmas, selecionar a sua turma e resetar a senha do aluno, caso ele não consiga fazer o reset de senha, né? Porque agora a gente está pedindo no reset de senha os dados da mãe. E às vezes tem um acento, às vezes tem um espaço a mais, pode dar algum erro. Então, o professor consegue fazer o reset de senha através das Minhas Turmas lá no diário de classe online, tá lá pela sede. Então, caso o aluno não tenha o RA, o dígito e a UF, a própria escola consegue passar para o aluno ou o próprio professor consegue pegar dentro do diário de classe. Aí a senha também é o mesmo formato. Senha inicial, data de nascimento, mas caso ele mudou a senha e não lembra a sua senha, o próprio professor consegue ajudar ele a fazer o reset de senha. Ô Marcos, aproveitando aí que você está falando de aluno, a gente teve algumas perguntas de alguns professores nas outras formações de como que eu como que eu informo o meu aluno que a gente está usando o Teams, como que o meu aluno acessa, como que funciona, que dica que você pode dar e que aconselhamento, né? É assim, pessoal, quando o aluno ele faz a instalação do pacote Office ali, do que a gente disponibiliza, né, através desses canais que a gente tem de comunicação que a gente está falando, tem professores passando pelo próprio Meet, tem professores que já utilizam Teams, tem professor que está utilizando o WhatsApp, grupos do Facebook. É sempre importante passar para eles, né, dessa possibilidade que a gente tem também para o Teams. Sempre o pessoal pergunta para a gente, né? Essas ferramentas são obrigatórias? Pessoal, elas não são obrigatórias, tá? Mas são ferramentas que a gente disponibiliza para vocês de uma forma que vocês tenham uma melhor condições aí
de interação com seus alunos, de compartilhar arquivos, esse tipo de coisa, até mesmo fazer uma conversa igual nós estamos fazendo aqui, e a secretaria, através de uma parceria com a Microsoft, fornece isso gratuitamente para todos os nossos alunos e servidores. Então, é sempre importante passar essas condições para os nossos alunos, passar as ferramentas disponíveis, explicar para eles o porquê utilizar, que é uma ferramenta poderosa, não consome muito dado, você compartilha a imagem, se você quiser bloquear sua imagem, você bloqueia, se você quiser ficar em silêncio, você não precisa falar, se você quiser simplesmente participar ali só pelo chat, mandando alguma coisa, não precisa com que o aluno apareça, não precisa com que o aluno ligue a sua câmera. Então, é uma ferramenta que dá para deixar eles totalmente à vontade para trabalhar. O compartilhamento de arquivos que você manda lá no chat, ele fica salvo, isso é muito legal. Se você não quiser baixar agora, o aluno não consegue baixar agora, ele pode fazer o download depois. Então, as dicas são, na verdade, né? Sempre são mostrar para os alunos quais são os potenciais da ferramenta. E os potenciais da ferramenta são esses que eu comentei, que o Fernando também comentou, e mais coisas ainda, né, que acho que a gente não falou nem 1% ainda do que a ferramenta pode oferecer para os alunos. Então, sempre passar para eles aí quais são essas possibilidades e aprender bastante também para conseguir fazer, né, ensiná-los a utilizar, que quando um professor sabe, conhece a ferramenta e está ali junto com o seu aluno passando as informações, eles se sentem mais à vontade e seguros. Ô Marcos, só para complementar a pergunta aqui do professor Samuel, o Teams é gratuito? Sim, existe, né, essa nossa parceria com a Microsoft, que ele disponibiliza uma licença para todos os alunos, né, e para todos os servidores, seja professor, agente de organização escolar, diretor, vice, PCNP, GOI, agente de organização escolar, pessoal dos órgãos centrais, diretorias, para todo mundo. Essa parceria, ela traz essa gratuidade, né, para a utilização da ferramenta através dessa conta que é disponibilizada pela Secretaria Escolar Digital, né? Não tem uma outra forma, tem que ser através desse e-mail disponibilizado através da sede para você ter essa gratuidade. Inclusive, eu indico muito para quem ainda não está acompanhando, para quem ainda não acessou, pegar lá e utilizar as possibilidades, as ferramentas, a quantidade de ferramentas que a gente disponibiliza lá, até mesmo a utilização, o download do pacote Office para você colocar no seu computador, é bem bacana. Só um adendo que as pessoas estão perguntando, se a gente tem tutorial sobre o Teams, sim, nós estamos finalizando, falta o Marcos ter algum tempinho para validar, gente. Então, cobrem o Marcos da validação desse tutorial, tá? Mas está pronto, a gente tem um tutorial para os servidores e um tutorial para alunos que nós fizemos, né, Fernando? Sim. Microsoft, EFAP, Citem, fez em conjunto, então a gente está em processo de validação, acreditamos que até semana que vem vocês estão recebendo, tá? Além disso, a gente tem as formações que o Marco fez comigo nas semanas retrasadas lá no YouTube, está lá registrado para vocês assistirem, assim como essa formação aqui também a gente vai deixar lá no YouTube à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deve ser Silvia Elaine. Fernando. Criei uma equipe para fazer reuniões semanais com a equipe gestora, mas a coordenadora é do perfil acadêmico, por isso não consegue ver o calendário, pois nosso perfil é Secretaria da Educação. Não consigo colocá-la como membro, só como convidada? E aí a gente tem essa questão das contas, né? De ser conta @professor e @educação, no caso, né? Então, o que eu recomendo nessa situação em vez de você marcar uma reunião de dentro da equipe, marcar uma reunião no calendário, que ela vai conseguir participar da reunião com acesso a todas as ferramentas e a todas as possibilidades de interação que o Teams permite. Então, em vez de você puxar a reunião lá da equipe, vai no calendário e marca a reunião, que marcando do calendário ele cria uma sala à parte que todo mundo tem acesso a todas as funcionalidades, tá? Fernando, você pode demonstrar aí para ela, por favor? Claro, podemos sim. Então,
Para marcar uma reunião no calendário, a gente tem aquela barra esquerda, que é a barra de referência do Teams, com as funcionalidades. A gente vem aqui em calendário, e aí nas linhas a gente vai ter o horário e nas colunas a data. Então, por exemplo, eu vou marcar uma reunião aqui, ó, dia 16, quinta-feira, às 14 horas. Então eu coloco o título da reunião, por exemplo, e aqui eu adiciono os participantes. E aí, como você está perguntando, né, professora Silvia? Me perdi, não me perdi a pessoa. Tá, mas como... Silvia, professora Silvia perguntando, como é um domínio diferente, então você vai ter que colocar o e-mail inteiro da pessoa que você está convidando. Então, por exemplo, no caso... Vou colocar um nome fictício, né? Vou colocar aqui, por exemplo, professor.sp.gov.br. E aí ele já vai reconhecer que é um e-mail válido, você clica e a pessoa vai receber o convite no e-mail dela. Fazendo isso, você garante que todo mundo tenha acesso a todas as funcionalidades de uma reunião. Compartilhar a tela, compartilhar arquivo, acesso ao chat. E aí basta você clicar em enviar. Enviar, você vai ter a reunião com todo mundo que você colocou no convite, vai receber no calendário, inclusive as pessoas que são de uma conta diferente da sua. Tá? Então, simples assim. Chegou no calendário, colocou o e-mail da pessoa e enviou o convite. É importante falar, a pergunta foi com relação aos domínios, né? Que a gente, quando fala domínio, é o @educação e o @professor. Mas desse modo que o Fernando apresentou agora, gente, se você tiver alguém que tem uma conta do Google, alguma outra conta que não seja nossa, institucional, utilizada pela Microsoft, dessa forma a gente consegue com que as pessoas recebam e acessem sem perder nenhuma funcionalidade, tá bom? Que é uma outra pergunta que a gente tem aqui, tá? Legal. Aí, Fernando, outra pergunta do José Renato. Como fazer para colocar som quando for compartilhar um vídeo? Legal. Vamos entrar numa reunião aqui na tela, então. Eu vou acessar uma equipe aqui. Vou marcar aqui uma reunião aqui, uma aula de ciências, por exemplo. Então, vou entrar, vou colocar aqui reunir agora, só para a gente ter um exemplo. Tá? Então, para eu compartilhar áudio, no caso aqui, eu estou demonstrando na aplicação via web para vocês. Tá? Na aplicação via web, você vem em compartilhar, e aí você escolhe aqui compartilhar tela. Então, ou se você vai compartilhar sua área de trabalho, ou se você vai compartilhar um PowerPoint, enfim. Vou colocar aqui para compartilhar a área de trabalho. Então, você escolhe aqui para compartilhar sua tela. Vai aparecer uma faixa no canto, mostrando que nos cantos, mostrando que você está compartilhando. E na barra superior, aqui em cima, vai aparecer uma caixinha para você incluir o áudio do sistema. Eu acho que não está aparecendo aqui para vocês, porque eu estou sozinho na reunião. Mas ela aparece aqui em cima, quando você vem com o mouse na parte superior, aparece uma caixinha de som aqui com um risco em cima, que é para você incluir o áudio do sistema. Ou seja, você tem que compartilhar a sua tela e depois incluir o áudio do seu computador. Então, tudo que rodar no seu computador, a pessoa que está assistindo vai ouvir também. Então, é uma boa maneira de compartilhar vídeos do YouTube, ou seja, de qualquer outra fonte que você deseja, tá? Ô, Fernando, já que você está nessa tela aí, a gente podia mostrar para eles, já que também foi uma outra questão que a gente teve nas formações passadas, da questão da gente poder mutar as pessoas quando está muito barulho, né? Então, como que a gente faz a mutar? E também a questão da lista de presença. Legal. Então, para mutar uma pessoa é bem simples, né? Você pode vir aqui nos participantes e aqui você vai ter a lista de pessoas que estão participando. Deixa eu arrastar a tela um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, você vai ter a lista de pessoas participando aqui. No caso, eu estou sozinho nessa reunião, né? Estou na conta demonstrativa aqui. Mas, por exemplo, se tivessem outras pessoas participando, basta clicar aqui em mais opções, nesses 3 pontinhos aqui, e aqui vai aparecer para você mutar a pessoa, então deixar a pessoa muda.
Então, às vezes acontece a pessoa não está muito acostumada com uma reunião remota, deixa o microfone aberto e às vezes capta seu ambiente, pode dar ruído, atrapalhar. Então, eu recomendo fazer isso caso esteja dando algum ruído, algum eco durante a chamada. Então, basta vir nos 3 pontinhos aqui da pessoa participando e vai aparecer aqui para você mutar o áudio, né? Você silenciar a pessoa, tá bom? Ô Marcos, agora pergunta para você aí. As pessoas aqui estão perguntando, já tinham perguntado e estão perguntando da questão das salas, né? Então, o professor, quando entra no Teams, como que foram criadas as salas, como que elas estão ali dispostas? E aí tem uma outra pergunta aqui, já emendando para você complementar aí, Marcos. O Geraldo está perguntando assim, por que não consigo incluir vice-diretor, diretor e PCNP no meu Teams? Vamos lá, antes de eu falar aqui, nós estamos aqui também com a participação da nossa gestora do Centro de Mídias, a Jussi Rocha, que além de estar trabalhando com a gente aqui no Centro de Mídias, né, ela também é uma pessoa que conhece muito das ferramentas da Microsoft, né, trabalha utilizando, ensinando as ferramentas também, né? Então, seja bem-vinda, Jussi, aqui a nossa participação, com certeza você chegou aqui para somar bastante com a gente nessas informações aí desse assunto que é tão bacana de conversar, que é o Teams, né? Ferramentas Microsoft, que é gostoso. Então, antes de responder, o pessoal te vê um pouquinho, dá um oizinho. Tá legal. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com o Fernando, com todo mundo. Estou aqui acompanhando também os chats para encontrar algumas perguntas interessantes aí, contribuir junto com o trabalho que está sendo feito aí da moderação. E eu acho que o Teams é um recurso super interessante e muitas vezes a gente acaba usando só essa parte, né, Marcos? Das conferências online, né? E quando a gente, na verdade, tem um super ambiente de formação docente, um ambiente de formação continuada que tem um super potencial. Eu acho que a ideia aqui do tirar dúvidas também, claro, o mais importante eu sempre falo, né? Saber o arroz com feijão já dá para fazer muita coisa, né? Mas quem sabe a gente consegue avançar um pouquinho e mostrar algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas que vão fazer com que essa experiência ainda seja mais rica. Então, muito obrigada pelo convite aí, Marcos. Imagina, Jus. Agora, respondendo as perguntas que a gente recebeu pelo chat, é o seguinte. Nós fizemos uma informação, né, automática dentro do Teams para facilitar também até a parte do professor, que tem que ficar pegando e-mail por e-mail, tem que ficar convidando um por um. Então, o que a gente fez? Né? Nós pegamos, através da atribuição, do professor na sala e quais são as suas turmas e criamos essas turmas automáticas aí para facilitar. Então, pessoal, vocês vão ouvir um barulhinho aqui de vez em quando, porque home office, o nosso novo normal agora é assim, não tem jeito. Há necessidade, há obrigatoriedade de utilizar essas contas? Não há, tá? Eu sei que tem muitos professores que já fizeram isso antes, que já fizeram essa criação antes, né, antes da gente fazer essa criação, pode continuar utilizando e simplesmente excluir lá se vocês quiserem. Porém, nós criamos para facilitar ali já a sua turma com seus alunos, para você entrar e já aparecer ali bonitinho para vocês fazerem essa enturmação, né, essa conversa com os seus alunos. Então, se você já tinha criado e não quiser utilizar, não tem problema, mas se você não criou ou se você ainda não utiliza, pode entrar lá que vai ter uma turma criadinha lá com você e seus alunos já automático. Sobre o convite de colocar outras pessoas dentro do grupo, é só você ir lá na sua configuração da sua turma, né? Você vai lá na sua configuração, você tem lá a opção de adicionar participante, tanto é que você consegue colocar ele como um participante limitado ou um administrador do grupo também. É só você colocar o e-mail Microsoft, né? Ou @professor ou o @educacau direto lá no Teams da pessoa que você quer adicionar, e aí você vai conseguir adicionar ela normalmente.
ela vai receber um convite para participar, lá vai ter uma alertinha, ela vai aceitar esse convite e vai participar do grupo que foi criado ou do grupo que vocês vão criar, ou já criaram. Ô Marcos, eu vou complementar 2, se não 3 coisas da sua fala. Claro. Os professores foram colocados nas turmas, aliás, os professores e os alunos foram colocados nas turmas usando a database da sede de 9 de abril. Não é isso, Marcos? Me confirma, é isso. É isso aí. E a ideia é que a gente tenha a sincronização com a sede, tá? Então, isso hoje não está funcionando, mas a ideia é que, conforme o aluno vai entrando, vai saindo, tem atribuição de aula, isso aconteça de forma síncrona, tá? E a outra informação, Marcos, é que eu entendi a pergunta assim: o professor coordenador, o diretor, eu posso incluir na minha turma? Sim, você pode. Por que ele não foi incluído? Porque a secretaria optou por só colocar os professores nas suas turmas. A gente não optou por colocar o professor coordenador, o diretor, porque cada escola tem a sua governabilidade ali e identifica se quer colocar ou não. Então, se é o caso de vocês acham que tem que colocar o professor coordenador, o diretor, o vice-diretor, como o Marcos disse, vocês podem colocar manualmente, tá? Lembrando que a ideia é que não se criem classes. Então, se vocês entraram lá e vocês perceberam que você tem uma sala atribuída que não é sua, ou que você tem atribuída, mas não está aparecendo, não, a orientação, Marcos, me ajuda, a orientação é que você não crie uma sala, porque senão vai ter duplicidade, tá? Então, a indicação é que você encaminhe para o portal de atendimento uma notificação, abrir uma ocorrência lá dizendo: olha, eu sou professor, tenho aula atribuída e a minha sala não aparece. Tá? Porque daí o pessoal, a equipe do Marcos, que vai fazer essa verificação e vai fazer o que a gente chama de ensalamento. Agora, quando você entra e verifica que tem um aluno seu que não está aparecendo, aí sim você pode inserir ele manualmente, tá? O aluno a gente não precisa abrir ocorrência, só para a gente não ter essas duplicidades. Você quer complementar alguma coisa, Marcos? Até por questão aí que a gente teve aí do próprio centro de mídias, né, muitos professores acabaram correndo atrás da correção, né, dessa associação do professor na sua classe. Então, se não tiver, né, só complementando mesmo, eu acredito que a gente hoje já esteja com uma base muito mais atualizada, até porque quem faz essa atualização é o pessoal da própria escola. Então, só abrir lá um chamado que a gente gera um scriptzinho lá e aí essa turma aparece para você no Teams. Ela faz a enturmação. Ok. Aí, Fernando, a professora Fernanda, acho que faltou uma informação que a gente falou lá da lista. Consigo ver a lista de presença depois de fechar a aula? Essa é uma questão importante. A lista de presença é importante, gente, vocês criarem um protocolo, por exemplo, quando vocês vão iniciar uma chamada, seja uma reunião, seja uma aula, enfim. Por quê? A lista de presença ela só fica disponível 15 minutos depois, quando você fecha a reunião. Então, assim, é legal vocês baixarem antes de fechar a reunião, tá? Cria um protocolo. Tá gravando a reunião? Para a gravação e baixa a lista. Não deixa para baixar depois, porque você não consegue ter acesso. Ela só fica disponível 15 minutos após a interação. Ô, Fernando, você pode aproveitar aí que você está com a tela do computador? Tem algumas pessoas perguntando como que acessa o Teams. E também estão perguntando Legal. assim, é melhor eu usar o Teams instalado ou web? Qual a diferença? Tá. Se é muito pesado para usar no celular? Tá. Ó, para a gente acessar o Teams via web, basta a gente entrar aqui, ó. Se eu digitar portal.office.com, a gente vai cair no site aqui, ó, office.com. Você loga com seu e-mail, sua conta, e a partir daí você já vai ter acesso a todos os aplicativos, incluindo o Teams. É sempre válido lembrar que o Teams faz parte do Office. Então, o Teams ele é uma ferramenta do Office que integra outras ferramentas. Então, ele está presente aqui, ó, no office.com. Basta você acessar o site e logar com a sua conta.
Para instalar o Teams, você pode vir aqui, ó, instalar o Office, e aqui se você colocar para instalar aplicativos do Office 365, o Teams vai vir junto aqui, e você consegue instalar ele na sua máquina. Ou você pode vir aqui em outras opções de instalação e selecionar os programas que você quer instalado no seu computador. Eu recomendo bastante que vocês, caso vocês vão utilizar o Teams, que instalem no computador de vocês. Por quê? Com o Teams instalado no computador, você consegue, por exemplo, colocar um efeito de câmera. Né? A gente está todo mundo trabalhando de casa, né? Fazendo home office. Você consegue colocar um efeito de fundo na sua câmera. Você consegue, dentre outras aplicações, por exemplo, se você anexar um site à sua equipe, você consegue abrir o site dentro do Teams. Então, o Teams instalado ele tem mais opções de funcionalidades para você. E para o celular... E agora essa nova ferramenta, né, Fernando, de fazer o ao vivo, né? Exatamente. Que é bem legal, né? Exatamente, Só está funcionando no aplicativo, mas você consegue fazer uma live agora com 10 mil pessoas no Teams, né? Isso é bem legal. Isso. Exatamente, você consegue também fazer um modelo de live agora, né? Na última atualização do Teams subiu agora para 20 mil pessoas. Então, caso você queira fazer um evento muito grande, você consegue agendar um evento ao vivo e esse evento pode atingir até 20 mil pessoas. Esse é um evento como se fosse uma palestra, né? As pessoas fazem a pergunta pela mediação e o palestrante, o apresentador, ele vai respondendo. Então, essas funcionalidades você só consegue com o Teams instalado no computador. Tá? E o Teams para celular, ele é um aplicativo que tem em média 300 megabytes. Para um celular hoje é um aplicativo pequeno perto de todas as funcionalidades que ele tem. Porque você consegue fazer videochamada, consegue mandar arquivo, consegue acessar as equipes, os alunos conseguem acessar as tarefas. Então 300 megas hoje, eu diria aí que são uns 4, 5 vídeos do WhatsApp que a gente compartilha aí no dia, né? Então é um aplicativo pequeno, perto do tamanho da funcionalidade que ele pode ter no seu dia a dia. É legal ter no celular por quê? Ele vai notificar seus eventos de calendário, chat, chamadas, então você sempre fica mais conectado no que está acontecendo. Tá? Então eu recomendo o uso no celular. Se você tem um aparelho, tem condições de baixar, baixe que vale a pena, tá bom? Ô Fernando, tem uma pergunta aqui, ixi, atualizou, perdi o nome da pessoa. Ela pergunta assim, eu tenho, por exemplo, o segundo ano A, o segundo ano B, o segundo ano C, eu gravo uma formação. Tem como eu compartilhar com todos esses ao mesmo tempo, enfim? E aproveitando a pergunta outra questão. Se eu faço, por exemplo, eu tenho o segundo ano A, o B, o C e o D, eu quero fazer uma reunião com todos eles juntos, eu consigo? Consegue. E aí a gente tem alguns caminhos para isso. Caso você queira fazer uma reunião com várias classes, o que eu recomendo que vocês façam? Daquele jeitinho que eu mostrei para vocês, indo lá no calendário, marcando a reunião, então você escolhe a data e a hora que vai ser essa aula com várias classes juntas, você coloca o título da aula. Então, vamos colocar aulão do segundo ano. Tá? Então, selecionou a data, a hora, então vamos colocar aqui uma aula de 1 hora. Beleza, dou um salvar. Então, o que você fez? Você criou aqui uma sala, um evento de reunião dentro do Teams. Para que você mande para todas as salas, depois que você cria um evento de reunião, você pode colocar um convidado aqui, uma pessoa. Depois que você entra no evento, você vai ter acesso ao link aqui, ó, ingressar em reunião do Microsoft Teams. Clica com o botão direito, copiar link. E aí o que você faz? Vai nas equipes que são referentes a essas salas, né? Então, por exemplo, eu vou na equipe do segundo ano, vou lá no canal geral deles e colo esse link aqui. E deixo um aviso. Ó, pessoal, vai ter um aulão. Aulão do segundo ano. Então, aulão do segundo ano. E você menciona a equipe, dá um arroba e coloca o nome da equipe. No meu caso aqui é sala de aula virtual. Por que você dá o arroba e menciona o nome da equipe? Todo mundo vai receber a notificação desse link no botão aqui, ó, feed de atividades, que é aquele botão de notificação que a gente tem. Então você deu o arroba, mencionou a equipe,
ao longo do segundo ano e manda. Aí você faz isso com todos os anos, né, com todas as salas que você quer que participe da reunião. Por que a gente marcou a parte no calendário? Lembrando lá, se a gente puxa uma reunião de dentro de uma sala, de dentro de uma equipe, as outras equipes externas não vão ter acesso às funcionalidades da reunião. Chat, compartilhamento de arquivo. Então você cria uma sala no calendário e convida todas as equipes que você quer que estejam presentes nessa sala, tá? Esse é o melhor caminho, o caminho mais simples para a gente poder agregar várias turmas numa mesma reunião. Lembrando que uma reunião, com a última atualização agora, é capaz de suportar até 350 pessoas, tá? Então tomem cuidado com isso ao marcar uma reunião com muita gente. Caso esse número vá além, vocês agendem lá um evento ao vivo, que aí pode atingir até 20 mil pessoas, tá bom? Fernando, perguntaram aqui como que faz para fazer a live. Para fazer a live, vamos lá então. Para fazer o evento ao vivo, ele é um pouquinho diferente da gente agendar a reunião. Então, aqui na tela do calendário, né, a gente tem lá o calendário, né, as colunas com os dias, as linhas com as datas. Só que ao invés de eu clicar num dia, numa data, eu venho no canto superior direito aqui, e eu vou ter uma setinha do lado do botão Nova Reunião. Quando eu clico nessa setinha, eu tenho aqui, ó, Evento ao Vivo. E aí ele vai me mandar para uma tela para eu colocar o título do evento. Então vamos colocar aqui, Evento Teste. Nome bem criativo aí, tá? A gente escolhe a data, né? Então vamos colocar aqui dia 21, um evento aí de 2 horas, das 15 às 17. Aqui eu posso colocar algumas informações sobre o evento. Só que esse convite que eu estou criando aqui, ele é para a equipe de produção. Um evento ao vivo exige que tenha uma equipe administrando esse evento. Deixa eu empurrar um pouquinho a tela aqui para vocês verem melhor. Então, um evento ao vivo, ele exige que você tenha uma equipe de produção. Então, você que está criando o evento, você aparece aqui, ó, como produtor. E aí você pode inserir convidados. Eu vou colocar algumas contas demonstrativas que eu tenho aqui. Você pode inserir as pessoas aqui como pessoas que, coprodutores, pessoas que vão te ajudar na produção. E aí você pode colocar essas pessoas tanto como produtor, quanto como apresentador. Qual que é a diferença? Tanto o produtor quanto o apresentador, eles têm acesso a áudio e a câmera. Só que o produtor, ele consegue ordenar as ordens de apresentação. Então vamos supor que eu vou ter 2 ou 3 pessoas apresentando. O produtor, ele consegue deixar isso organizado para que as pessoas apresentem na sequência. Então é bem legal quando se você está pensando em fazer um evento ao vivo, conte com 2 ou 3 colegas para te ajudar nesse evento. Beleza, defini aqui a produção, vou colocar aqui minha colega como produtora também e dou um avançar. Quando eu dou um avançar, eu tenho que escolher aqui se esse evento ele vai ser público ou vai ser para minha organização. Se eu coloco um evento público, a partir do momento que eu compartilho o link com as pessoas que vão assistir, qualquer pessoa pode assistir, independente se ela seja da Seduc, ela vai poder entrar com uma conta pessoal, enfim, ela vai clicar no link e vai ser remetida ao evento, se esse evento for público. Se esse evento for apenas da organização, isso aqui vai exigir que a pessoa logue com o e-mail dela para acessar o evento. Ou seja, para ela assistir o evento, ela vai precisar entrar ou com @aluno, ou com @professor, ou @educacau. Então é legal pensar aí qual o tipo de evento que a gente está fazendo. Eu vou colocar aqui evento público, vai ser um evento para várias pessoas. E é legal que o evento ao vivo, o que acontece? Ele já tem a opção da gravação ficar disponível para os participantes. Ou seja, o evento ao vivo ele é gravado automaticamente, você não precisa iniciar a gravação. E aí você tem também um relatório de envolvimento dos participantes, quem participou, quais perguntas fez, e a gente tem essa ferramenta aqui, ó, PIR. Essa ferramenta é pela qual os participantes interagem com a apresentação, ou seja, é uma ferramenta de perguntas e respostas. O participante pergunta, a pergunta vai chegar até a produção e a produção publica ou não essa pergunta. A pergunta sendo publicada, todos que estão assistindo vão ter acesso a ela. E aí a produção pode responder, ou quem está apresentando pode ler a pergunta e responder ao vivo. Então funciona mais ou menos como se fosse uma palestra, né? Numa palestra a gente não tem acesso a perguntar a todo momento.
É só lá no final que a gente vai pegar o microfone e perguntar para alguém. Então funciona mais ou menos assim esse evento ao vivo. E aí a gente termina de agendar, a gente coloca aqui agendar. Esse agendamento que eu fiz aqui é só a equipe de produção que vai receber o convite. Para eu obter o link de participantes, basta eu clicar aqui nesse botão, ó, obter link de participante. Obtendo esse link, ele é copiado para a minha área de transferência. Então, se eu der um Ctrl V, por exemplo, em alguma equipe, ó, pessoal, vai ter um evento ao vivo. Dou um Ctrl V, esse é o link do evento ao vivo. Aí esse link eu posso mandar para um e-mail de grupo, posso mandar via WhatsApp, Telegram, qualquer ferramenta que vocês utilizem, tá? Então, esse link é o link do participante. Quem entra por esse link só tem acesso de interação via perguntas e respostas, porque é um evento que pode participar até 20 mil pessoas, né? Então a interação ela é um pouquinho mais limitada. Lembrando, se você faz parte da produção do evento, você tem que ter o Teams instalado no seu computador. Para quem vai apenas ouvir e participar via perguntas e respostas, não precisa. Basta clicar no link que vai abrir no navegador e a pessoa vai conseguir acompanhar o evento ao vivo. Então, produção tem que ter o Teams instalado no computador, tá bom? Fernando, só posso tirar uma dúvida também, aproveitar? Claro. Sobre essa funcionalidade. Uma coisa bacana é que eu acho que o usuário não precisa criar uma conta, né? Como você está sinalizando aqui, né? Uhum. Então, se você cria, a pessoa entra, provavelmente ela se identifica com o nome dela na hora que ela entrar para assistir, o participante. Isso. No evento ao vivo, se é um evento público, a pessoa ela pode colocar o nome que ela vai participar. Como é um evento público, existe a opção da pessoa participar como anônimo, né? Então ela pode entrar como anônimo. Mas ela pode colocar o nome que ela quiser, ela tem a possibilidade de colocar nome e sobrenome. Isso para evento público, tá? Se for um evento da sua organização, aí os participantes têm que se logar antes de entrar. Sabe que eu estou pensando aqui que uma funcionalidade que pode ser útil para as escolas, fazer reunião de pais, né? Porque imagina você ter que criar usuário, ou dar muitas informações para o usuário conseguir acessar, e com essa funcionalidade, eu acho que a escola tem condições de fazer grandes conversas, né, conversas mais estruturadas, informativas, sem a necessidade de criação de usuários, de uma maneira mais fácil, sem a necessidade de baixar um aplicativo. Acho que isso facilita muito quando a gente está falando de um público que não vai usar com regularidade a funcionalidade, ter que baixar, ter que criar conta. Então, me veio aqui essa sugestão para quem está assistindo. Isso com certeza é uma aplicação bem interessante. Dependendo da reunião que você estrutura, é lógico, tem que ser uma reunião pensada, é um tipo de interação diferente, mas com certeza é uma possibilidade de uso para o informativo para os pais, uma conversa estruturada. Acho que é algo interessante de ser aplicado no evento ao vivo, sim. Ô, Fernando, a gente tem uma pergunta aqui com relação a equipes de trabalho. Então, por exemplo, o professor ele está lá com os alunos na sala dele e ele quer fazer, por exemplo, trabalho em grupo. No Teams, eu consigo fazer com que os alunos se agrupem e façam essas atividades paralelas? Não consigo? Como que funciona? Legal. A gente tem alguns caminhos para fazer isso, né? Ainda, se eu não me engano, em agosto vai sair uma atualização do Teams em que te permite criar pequenos grupos a partir de uma reunião, a partir de uma chamada de vídeo. Então a gente vai ter essa possibilidade ao vivo, fazendo a aula ali, a interação síncrona, tá? Então você, a partir de uma reunião, você vai conseguir estruturar ela em pequenos grupos. Essa atualização ainda está por vir, tá? O que eu recomendo no momento, agora, que a gente pode criar, por exemplo, se a gente faz uma atividade, divide os alunos em grupo, você pode sugerir para que os alunos criem grupos no chat, por exemplo. Então eles podem vir acessar o chat aqui na barra esquerda de referência, você acessa o chat, e aí você consegue, na canetinha aqui, novo chat, você consegue inserir o seu grupo. Então você vai digitar o nome dos seus colegas, e aí você consegue ir criando um grupo. Então aqui eu estou digitando 3 nomes, por exemplo. Então vamos supor que é um grupo em 4 pessoas, eu e mais 3 colegas. Digitou o nome das colegas aqui, veio na setinha, você consegue dar um nome para o grupo. Então, grupo de trabalho 1, por exemplo. Tá?
e aí a gente consegue mandar mensagem. Olá, grupo. Aqui no grupo, aqui via chat, você tem as mesmas funcionalidades de interação do que dentro da equipe, dentro da classe. Então você consegue, por exemplo, anexar e enviar arquivos, fazer uma chamada de vídeo ou uma chamada de áudio. Você tem a guia arquivos aqui com histórico de todos os arquivos compartilhados. Você pode, por exemplo, compartilhar um arquivo de Word e trabalhar simultaneamente com seus colegas. Então, todas as opções de interação que a gente tem lá na equipe, a gente tem no chat aqui. Então, no momento, enquanto essa atualização de subgrupos não sai da nossa aula, a gente consegue alocar os grupos via chat. Os próprios alunos podem ter a iniciativa de criar os seus grupos. Isso é interessante, que traz já uma autonomia dentro da ferramenta. Então, você não condiciona, né? Mas você leva o aluno a explorar mais a ferramenta, a trabalhar com os colegas e a ter uma autonomia dentro dessa ferramenta virtual e consequentemente, com outras ferramentas, né? Então, é uma opção interessante para a gente utilizar para trabalhos em grupo, tá? Ô Marcos, tem uma pergunta aqui de qual vai ser o acesso do aluno. Então, o aluno entrando lá no Teams, qual a visualização dele lá dentro do Teams? O que vai aparecer? Na hora que o aluno entrar, vai aparecer, né, a criação da turma, vai mostrar para ele que ele foi, né, adicionado a uma turma, que é a da sala dele, e aí ele vai lá, né, do lado esquerdo, onde tem as turmas, né, ele vai clicar lá e aí ele vai... eu não lembro de cabeça se vai aparecer para ele aceitar ou se ele já foi enturmado direto, mas eu acho que foi direto. Então, é só ele entrar lá e conversar lá na turma dele. Ele também vai conseguir conversar, não só ali na turma, ele vai conseguir mandar mensagens individuais para os professores, conversar direto, fazer uma videochamada ali direto com você. Ele pode convidar também, mandar uma mensagem pedindo para o professor criar uma aula ali. Ele também vai poder compartilhar arquivos junto com todo mundo, mandar áudio, mandar vídeo, mandar fotos. Então, tudo o que a gente consegue fazer pelo Teams, o aluno também vai conseguir fazer lá, tá? A diferença é que o professor vai ter uma permissão a mais para fazer, de repente, adicionar mais pessoas, tirar alunos que, de repente, saíram, ou professores, fazer algumas criações internas, mas a grande maioria das funções o aluno vai ter. Ele só não vai ter essa de gestão, né, de administrador da turma, né, de remover pessoas, de adicionar, mas de resto ele vai conseguir fazer tudo, incluindo mandar arquivos, responder às pesquisas, responder às atividades que os professores criarem dentro do Teams. Dentro do Teams, pessoal, tem inclusive uma ferramenta que é bem parecida com o Google Classroom, né? Eu acho, inclusive, até mais completa do que o próprio Google Classroom. Então, eu acho que vale muito a pena explorar essa ferramenta aí para vocês utilizarem junto com os alunos. Ô Marcos, tem outra pergunta aqui com relação ao professor. Então, o professor entrando no ambiente, ele está perguntando assim se tem diferença, porque, na verdade, ele não vai usar o ambiente só com o aluno. Ele pode usar com o diretor, pode usar com a diretoria, com a secretaria. Então, ao ele entrar, existe alguma diferença para ele? Ele vai ter acessos diferentes, plataformas diferentes, acessos diferentes? Assim, ali para gerenciar o grupo, né, a administração do grupo, o professor, de fato, tem mais opções do que o aluno, né? Então, um aluno, por exemplo, teve uma alteração, saiu um professor, saiu alguém, o aluno não vai conseguir remover ninguém, o aluno não vai conseguir fazer esse tipo de ações, né? De repente, é a função, de fato, do professor fazer isso dentro de uma turma, né? Que é manter a organização dessa turma, manter uma ordem interna, né, dentro da turma lá do chat. Então, o professor ele tem essas funções a mais aí, incluindo de disponibilizar ferramentas dentro da própria plataforma. Um exemplo, se o professor quiser adicionar um OneNote, o OneNote, para quem não conhece, é uma ferramenta que é um bloco de notas, né, onde você consegue escrever e tal. O professor consegue adicionar direto ali na turma, né? Então, essas funções a mais do administrador
que ele acaba tendo. E aí, Fernando, teve até uma pergunta aqui no chat, perguntando para você explicar o que é o Bing que você falou. O que é o quê? Bing. O Bing? O Bing. O Bing é o buscador da Microsoft. Isso, o pessoal perguntou, o que é o Bing? É o Google da Microsoft. Em outras palavras. É o buscador. Mas é o buscador. Microsoft, se você estiver utilizando o Microsoft Edge, que eu recomendo o Microsoft Edge Chromium, né, que é o navegador da Microsoft, o buscador padrão é o Bing. Então o Bing é o buscador da Microsoft. Então você pode digitar na barra de pesquisa, assim como você faz lá na barra de endereço, você digita qualquer coisa que você queira buscar, por exemplo, e aí quem faz a busca é o Bing, que é esse símbolo com o Bzinho aqui, ó. Então o Bing ele é o buscador. E geralmente ele é o buscador que vai estar anexo a todas as funcionalidades aí. Então se você vai utilizar, por exemplo, o PowerPoint e fazer uma busca de uma imagem para colocar online diretamente, é o Bing que vai buscar essa imagem. Tá? Então o Bing está associado a todas as ferramentas do Office e do Office 365. Né? Marcos, Pedro Henrique, a verdade é para você e para o Fernando, mas eu vou jogar para você, Marcos. Existe a possibilidade do Teams utilizar futuramente dados patrocinados? Eu peço todo dia para a Microsoft, gente. É assim, pessoal, o que acontece? O porquê que hoje o Teams ele não funciona dentro do dado patrocinado? O Teams ele ainda não tem aquela função de utilizar o navegador do celular. Sabe o navegador? Hoje a gente utiliza, né, o Teams pelo navegador do computador. Por exemplo, vou abrir no Google Chrome, vou abrir no Edge, vou abrir no Internet Explorer. No computador ele funciona. Porém, dentro do celular, ele não tem a opção de funcionar o Teams. Então, essa é uma limitação que a gente tem hoje. A gente já está negociando isso com a Microsoft para fazer uma versão web para celular, porque lembra que o Teams tem duas opções, ou você instala, ou você utiliza ele numa versão web. No celular, você só consegue utilizar a versão que você instala, você não consegue utilizar ele no navegador. A gente já está em conversa, tem até um rapaz lá da Corporation, né? A gente está ficando chique, conversando com o pessoal de fora, sobre essa possibilidade, porque a partir de tudo que funciona patrocinado dentro do nosso aplicativo, ele funciona através de uma web, né? A gente chama de uma web view, e a web é utilizando um navegador. E por ainda não ter essa função, a gente já está negociando, a gente está conversando, a gente está pedindo. Não é simples de fazer uma coisa dessa, né? Uma mudança estrutural de toda uma plataforma, adicionar um novo lugar para você acessar, não é simples, mas a gente já está nessas tratativas aí para, quem sabe aí no futuro a gente conseguir fazer o patrocínio do Teams também. Eu queria pedir para o pessoal da produção colocar aqui para nós o portal de atendimento que o professor Maurício está pedindo para a gente repetir. Na verdade, não é um e-mail, tá? É acessar o portal de atendimento aqui da secretaria para vocês colocarem as dúvidas, os problemas que vocês têm, né? Tem algumas pessoas que estão relatando aqui que o e-mail travou, que não consegue acesso do Teams, está com problema de senha. Então, quando vocês não conseguem, entra esse endereço aí do portal de atendimento e registra lá. E também é com relação às salas, tá? Quem não entrar e não tem a sala atribuída lá tem que registrar por essa via. E aproveitando aqui algumas perguntas anteriores, Fernando, que estão perguntando qual é o Windows para utilizar quando eu baixo o Teams. Legal. Se você vai instalar o Teams, então, no seu computador, é importante que você tenha um Windows 7 ou superior, tá? Por quê? O Windows 7 é o último sistema operacional que ainda tem suporte da Microsoft. Então, ele é atualizado, com recursos de segurança, tá? Então, é importante que seja ou Windows 7 ou superior, tá? Eu recomendo bastante o uso do Windows 10, né? O Windows 10 é um sistema operacional que está funcionando muito bem, que tem recursos de segurança, recursos de acessibilidade. Então, se você está com um computador, dê preferência para ter o Windows 10, mas ele funciona com o Windows 7 ou superior, tá bom? Inclusive, Marcos, eu vou aproveitar... Eu sei a resposta, mas eu queria te perguntar. E se eu tiver um Chrome, se eu tiver um
um Chromebook, se eu tiver um notebook da Apple, se eu tiver um Linux, como que eu consigo acessar também? Funciona em todos esses devices, em todos esses Consegue. aparelhos. Então, se você é usuário Linux, se você é usuário iOS, né, se você tem um Mac e gosta, ou se você gosta de programas abertos como o Linux, o Teams ele foi desenvolvido para todas as plataformas, tá? Inclusive Chromebooks, você consegue baixar o aplicativo do Teams, tá? Então ele consegue rodar aí em todas as plataformas possíveis aí que a gente tem, tá bom? Fernando, Oi. ainda tem gente com dúvida aqui de como baixar no Windows o aplicativo, porque a gente tem a versão web, que pode usar no computador, a gente tem a versão do aplicativo para computador, que é super boa, né? A gente que trabalha todo dia aqui na secretaria, fazendo reunião pelo Teams, nossa, o aplicativo do computador ajuda bastante. Então, embora você consiga acessar pelo navegador, qualquer deles, como foi colocado aqui, ainda assim o aplicativo é super bacana, né? Então, para baixar o Teams, se você for lá no portal.office.com, você tem aqui instalar o Office. Se você não quiser instalar o Office inteiro, você tem aqui outras opções de instalação. E aí você consegue selecionar os programas que você quer instalar, né? Então basta vir aqui no office.com, aqui na setinha instalar o Office, você escolhe outras opções de instalação. Ou se você quiser aproveitar, instalar o pacote Office todo, eu particularmente recomendo. Então você vai ter o Outlook, o OneDrive, o Word, Excel, PowerPoint e várias outras aplicações instaladas no computador. Lembrando que as aplicações instaladas, elas têm muito mais funcionalidades, né? Isso falando em Word, Excel, PowerPoint, eles têm muito mais ferramentas, o pacote Office instalado ele tem muito mais ferramentas do que o Office online. Então eu recomendo a instalação. Instalando o pacote todo, o Teams já vai vir junto, tá bom? Ô Marcos, eu vou aproveitar e fazer vou retomar um pedido de um professor que eu não recordo o nome, na primeira formação ele colocou, pedindo para a secretaria tentar viabilizar um desconto, alguma coisa assim, para os professores terem acesso ao Windows na compra, tá? Então fica aqui para você essa solicitação de um professor que ele falou lá na primeira formação, não tem o nome dele, mas eu falei que eu ia passar para você, tá? Fica aí a dica. Fechado. Aí, continuando, Fernando, a gente tem algumas perguntas com relação à criação das equipes. Qual é a diferença de cada equipe, né? Que a gente tem o tipo equipe, o tipo classe. Principalmente, a gente sempre foca nas formações. Na outra formação, a gente focou mais na tipo equipe, tipo classe. Quais são as diferenças delas? Legal. Vamos lá para o Teams, então. Quando a gente vai criar uma equipe, né, a gente vem aqui em equipes. Essa é a cara inicial do Teams, né, ele mostra as equipes que você criou e as equipes que você está inserido, né? Então, quando você vem aqui em criar uma equipe, clica em criar equipe, você tem 4 tipos de equipes aqui no Teams para educação. Lembrando que isso é exclusivo do Teams para educação, tá? O Teams corporativo ele só tem um tipo de equipe, tá? Então o Teams para educação ele tem 4 equipes e por quê? A ideia é que cada equipe abarque uma faceta de uma instituição de ensino, né? A instituição educacional ela não funciona só com a sala de aula. Então ela tem o grupo de professores, ela tem o trabalho administrativo, ela tem até funcionalidades extracurriculares. Então, na equipe do tipo classe aqui, essa equipe é a sala de aula, é a equipe pensada na ponta, na relação professor e aluno. Essa equipe ela vai identificar quem que é professor, quem que é aluno, você vai ter ferramentas pedagógicas específicas da equipe, então a ferramenta tarefas para designar trabalho é dessa equipe, o OneNote Class, que o Marco já mencionou, que é um caderno virtual mesmo, que você consegue sistematizar anotações. O OneNote Class você consegue, por exemplo, desenvolver uma atividade e distribuir para os alunos dentro do OneNote. Quando você cria um OneNote Class, por exemplo, cada aluno recebe um caderno virtual e nesse caderno virtual você consegue endereçar trabalhos, endereçar atividades, criar listas de exercícios automáticas aí para quem trabalha com exatas. Você consegue, por meio do Forms, criar listas a partir de equações que você faz no OneNote, por exemplo. Então ele tem uma funcionalidade, um potencial pedagógico muito grande.
Aí aqui na equipe PLC, na equipe de comunidade de aprendizagem profissional, é uma equipe voltada para o desenvolvimento de projetos. Ou seja, é uma equipe voltada para a troca entre professores, para a gestão de professores. Então, troca entre professor e coordenação, professor e direção, por exemplo. Então, essa é uma equipe baseada naquele framework de PDCA, que é um framework de desenvolvimento de projeto, onde a gente tem o planejamento, o desenvolvimento, a checagem do projeto e a ação do projeto em si. Então, essa é toda uma equipe pensada para desenvolvimento de projetos. Tá? É muito comum o uso dessa equipe aqui para professores que estão desenvolvendo projetos juntos e também o ensino superior tem usado bastante para desenvolver projetos de pesquisa. Tá? A gente tem aqui também a equipe... Eu posso dar uma contribuição na sua explicação? Claro. Que eu acho que ajuda muito quando eu dou formação para os professores. Eu costumo dizer que quando você quer algum tipo de mais controle e hierarquia, no sentido de que o professor no ambiente das equipes, ele tem, nas equipes de classe, né, de sala de aula, você tem essa hierarquia entre professor e aluno, existem coisas que o professor pode fazer e que o aluno não pode, né? Então, por exemplo, tem espaços em que só o professor posta, tem funcionalidades que só o professor tem, e que o aluno não tem, justamente porque o professor tem que fazer a gestão desse ambiente. Então, quando você quer ter esse tipo de processo, esse tipo de separação entre coisas que... Tem coisas que só eu faço, coisas que só eu entro, só eu posto, a gente recomenda fazer, mesmo que seja, por exemplo, formação de professor dentro da escola, mas que o formador, que é o coordenador pedagógico, queira ter algum tipo de controle de conteúdo, por exemplo, a gente recomenda criar na opção classe. E aí a opção PLC que você falou, ela serve muito com equipes horizontais, né? Então é um trabalho mais colaborativo e com equipes mais horizontais. Legal, é isso mesmo, Júcio. Então a gente tem essas diferenças, né? Então a sala de aula é essa relação hierárquica mesmo entre professor e aluno, em que o professor consegue ter a gestão maior da equipe. PLC é para um desenvolvimento de projeto. E aí o desenvolvimento de projeto, né, ele acaba sendo, dependendo do projeto, ele acaba sendo mais horizontal, e aí cada um tem acesso a alguma funcionalidade. E a gente tem a equipe de administração e desenvolvimento escolar. Ou seja, essa equipe aqui é uma equipe voltada para o trabalho administrativo, tá? Nessa equipe, por exemplo, a gente vai ter o OneNote totalmente estruturado numa relação administrativa mesmo. A gente vai ter um espaço para líderes e coordenadores, em que só os líderes e coordenadores conseguem acesso. Então, se tem alguns documentos sensíveis que só a coordenação pode ter acesso, eles podem alocar nesse espaço, que só a coordenação da equipe vai ter acesso. Cada membro dessa equipe vai ter um OneNote também particular para fazer anotações. Vai ter um espaço de colaboração para, por exemplo, produzir uma ata de uma reunião em conjunto e colaborativa. Então, a equipe de administração ela é voltada totalmente para o trabalho administrativo mesmo, tá? E a gente tem aqui a equipe do tipo outro. A equipe do tipo outro, né? Essa é a quarta equipe aqui. A equipe do tipo outro é uma equipe que, inclusive, alunos podem criar. Então, ela é uma equipe voltada para atividades pós-escola, atividades extracurriculares, né? Então, por exemplo, se a escola tem um grêmio, pode criar um grêmio com essa equipe. Se a escola tem um grupo de debate ou um grupo de discussão, pode criar aqui nessa equipe. E os alunos conseguem criar essa equipe também. Então é legal que você estimula aí o uso da ferramenta, estimula a autonomia na ferramenta e até uma gestão de pessoas aqui dentro, né? Então é um ambiente legal para trabalhar isso com os alunos nessa equipe em específico. Tá? Então essas são as diferenças aí principais e fundamentais dos 4 tipos de equipe dentro do Teams para Educação. Lembrando que aqui a gente coloca, né, como o Fernando falou, a gente tem o título classe, que é o rótulo educacional, mas o classe a gente não pode pensar só usar professor e aluno, tá? A gente pode utilizar, qualquer servidor pode utilizar, dentro das diretorias, o diretor, enfim, o GOI, todo mundo pode utilizar, tá? Até a gente tem uma recomendação, nós como secretaria, de utilizar essa equipe tipo classe, porque, Fernando, a Microsoft não tem muita política de querer encher as pessoas de e-mail, mas nós gostamos. Então, se você quiser, por exemplo, se um dos seus problemas é que você marca a reunião e a pessoa que você marcou a reunião não recebe notificação, porque ela está num tipo equipe ou num tipo outros, porque não recebe. Então, se você quiser
que a pessoa receba necessariamente um e-mail quando você marcar uma formação, então vá para o tipo classe. Porque o tipo classe, quando você marca a reunião, automaticamente vai para o calendário da pessoa e manda automático um e-mail. Então, por isso que a gente recomenda, porque dentro da secretaria, a gente sempre marca a reunião e manda um e-mail para confirmar, tá? Então, se você é um desses como nós, então opte pelo tipo classe, tá? E a outra coisa também, Fernando, que eu queria para a gente pontuar, é que assim, quando o professor recebe a sala dele ou o aluno, né, que ele está lá na turma dele, ele vai receber a equipe, que na verdade eles estão por turma, tá? Então é sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, então estão todos os alunos ali daquela série, com todos os professores ali. Então a gente aqui, eu até vou pedir para o Fernando mostrar aqui a tela dele, para a gente mostrar para vocês uma sugestão de como organizar esse ambiente. Por quê? Porque todos os professores estarão inseridos ali naquela equipe, e a gente vai ter apenas um canal, que é o canal geral, que aparece para todo mundo. E aí, como que o professor de ciências vai colocar ali uma atividade, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa? Então, você pode mostrar aí para eles, Fernando, a sugestão? Vamos lá. Então, eu vou entrar nessa sala de aula virtual, que é uma sala genérica aqui para demonstração. Nessa sala aqui, ó, eu já tenho alguns canais criados. Então, uma sugestão para você fazer a gestão da sua classe, né? Então, principalmente numa classe que tem envolvida mais professores, várias disciplinas, a gente sugere fortemente que vocês criem canais para cada disciplina. Então, a gente tem aqui, ó, o canal de ciências, geografia, língua portuguesa. Então, para criar um canal é muito simples. Você vem aqui, ó, em mais opções, adicionar canal. E aí você dá um nome para esse canal. Então, por exemplo, vou dar um nome aqui, por exemplo, língua inglesa, tá? Então, a gente está criando um canal para língua inglesa. Então, todo o conteúdo de língua inglesa, por exemplo, pode ser direcionado para esse canal, inclusive as aulas. Então, ó, aqui no canal criado, língua inglesa, eu tenho lá a guia postagens, e que eu consigo me comunicar com todo mundo, a guia arquivos, que todos os meus arquivos compartilhados relacionados a esse objeto, essa disciplina e aos objetos de conhecimento dela, eu consigo compartilhar e organizar aqui dentro. Eu consigo criar, por exemplo, um OneNote específico para essa disciplina, que depois eu consigo sincronizar lá no meu OneNote de classe. Eu consigo adicionar guias, botões aqui e, principalmente, eu consigo chamar a reunião, consigo chamar a aula de dentro do canal. Então, criei o canal aqui, língua inglesa, venho aqui na opção, ó, reunir agora, consigo dar um título, né, para a reunião. Então, vou lá, aula 1, né, de língua portuguesa, de língua inglesa, por exemplo, tá? Dei um título para a reunião, coloco em agendar, né, escolho a data e a hora, eu vou deixar essa aqui mesmo, e olha que interessante, eu estou puxando a reunião de dentro da minha sala de aula, né, vamos supor que seja o sexto ano B aqui, do canal língua inglesa, dou um enviar, e aí a aula é agendada aqui dentro do canal. Então, a aula de língua inglesa está dentro do canal de língua inglesa. Isso a gente pode fazer com todas as outras disciplinas, e é um meio muito eficiente de gestão dessa classe, tá? De gestão dessa sala de aula virtual. A gente vai ter vários professores, cada professor cuida do seu canal, da sua disciplina, e a gente consegue uma gestão bem efetiva aí da sala de aula virtual, tá? Lembrando que essa ideia é da gente fazer colaborativo, né? Então, dentro da escola, se vocês optarem por usar o Teams, aí vocês podem entrar em um acordo, um professor, por exemplo, fazer, né, o Fernando, abrir esses canais por disciplina para ter uma organização, colocar lá nos arquivos, enfim, fazer essa divisão para que o aluno, quando entre, ele consiga entender ali que existe uma divisão, existe mais de um professor ali, e ele consiga se identificar ali, né? Porque a gente também não pode pensar só na nossa organização, mas sim numa organização mental para o aluno, tentar auxiliar o aluno neste momento que está tão difícil para todo mundo, a gente tentar ajudar. Exatamente. Fernando, tem uma pergunta aqui da professora Alessandra. Ela pergunta para você diretamente. Fernando, eu consigo mandar vídeo e roteiro juntos? Consegue. Então, se você quer compartilhar um vídeo, por exemplo, na sala de aula,
ou se você quer mandar um link de um vídeo, você consegue compartilhar de várias maneiras esse vídeo. Então, por exemplo, se é um vídeo que você está colocando para contribuir no trabalho que você está pedindo para o aluno, você consegue colocar esse vídeo via tarefas e consegue anexar o roteiro junto. Ou não, se você quer mandar um roteiro e um vídeo para a classe como um todo, sem estar anexado a um trabalho, você também consegue na guia postagens. Então, eu vou tentar mostrar para você aqui das duas maneiras, tá? Então, na guia postagens de qualquer canal, é muito simples fazer isso, né? Se for um vídeo do YouTube, a gente tem um botão do YouTube aqui. Então, o YouTube ele tem uma ferramenta desenvolvida para o Teams, que a gente consegue compartilhar vídeos. Então, por exemplo, eu vou digitar um nome aqui de um educador e ele já vai fazer a busca do termo que eu digitei. Então, aqui, ó, eu nem precisei entrar no YouTube, a busca já foi feita aqui. Clico no vídeo que eu quero compartilhar e compartilho. Quero compartilhar um roteiro aqui, venho aqui em anexar, e aí eu posso compartilhar do meu OneDrive, carregar do meu computador, carrego um arquivo e compartilho. Escolho o arquivo, ele vai ser carregado aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algum do OneDrive aqui. Vou carregar aqui uma cópia. Então, compartilhei um arquivo, um DocX, posso fazer isso com PowerPoint, com um Excel, com um PDF, e posso colocar uma mensagem junto e compartilho. Então, compartilhei o vídeo, compartilhei o roteiro. No Tarefas, a gente consegue, por exemplo, criar uma tarefa com esses recursos. Então, o Tarefas da classe, ele está lá no canal geral, a gente entra em Tarefas, e a gente pode colocar para criar uma tarefa nova. No Tarefas, você consegue deixar mais estruturado e organizado. Então, vamos supor que você vai pedir aí um trabalho, né? Então, você vai pedir que os alunos façam uma resenha com base em algum, por exemplo, vou colocar aqui a história da educação, um tema aqui fictício, tá? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, instruções, tá? Realizar uma resenha sobre o tema. E aí você consegue adicionar recursos. E aí esses recursos eles são multimídia. Então você pode novamente adicionar um arquivo. Então vamos supor, eu tenho um template de resenha para os meus alunos já. Então venho aqui, ó, escolho o template e dou um anexo. Deixa eu arrastar a tela para vocês aqui para ficar melhor a visualização. Então coloquei aqui, ó, um .docx, um documento de Word. Posso colocar que os alunos vão editar a própria cópia deles. Então cada aluno vai receber esse roteiro seu. É como se você estivesse na sala de aula com um roteiro distribuindo essa atividade para todos os alunos, tá? E aí eu posso colocar outros recursos. Então, por exemplo, eu posso colocar um link. E aí eu vou lá no YouTube, ou no Vimeo, ou qualquer outra plataforma de vídeo, do Stream, por exemplo, copio o link do vídeo, colo aqui e posso colocar uma descrição sobre o vídeo. Então, por exemplo, documentário sobre educação. Tá? E aí o anexo também, ele vai ter acesso, junto do roteiro, ele vai ter acesso ao documentário do vídeo para ele assistir. E aí você consegue colocar critérios de avaliação aqui na tarefa, consegue colocar a data que ele tem que entregar e direcionar para o canal que você quer que notifique, ou seja, é um trabalho de história. Então eu venho aqui editar, escolho o canal de história para notificar o trabalho nesse canal. Tá? Então o Tarefas é uma ferramenta muito legal para a gente colocar conteúdos multimídia associados. Um roteiro com vídeo, vou lá, faço um Tarefas e coloco para os meus alunos. Ou compartilho na guia postagens abertamente para todo mundo acessar também. São duas possibilidades de compartilhamento, tá? Fernando, complementando aí, quando eu mando o arquivo, eu consigo, por exemplo, eu tenho o sexto ano A, o B, o C, o D, eu consigo mandar esse arquivo para todas as equipes ou não? É possível você mandar arquivos, por exemplo, se você compartilha um arquivo, vamos voltar para a equipe aqui. Se você compartilha, por exemplo, um arquivo aqui no sexto ano A, por exemplo, então eu vou carregar um arquivo aqui para a turma, né? Você pode carregar o arquivo aqui na guia postagens, você pode carregar o arquivo na guia arquivos, tá? E aí na guia arquivos você consegue organizar de modo que você pode criar uma pasta, por exemplo, aqui na guia arquivos, essa pasta material de aula, vamos supor,
ou uma outra pasta qualquer, vou criar uma pasta nova aqui. Materiais, vou colocar. É possível você criar um link dessa pasta, então eu coloco aqui, ó, copiar link, e compartilho esse link com as minhas outras classes. Então, por exemplo, se todos os materiais para o sexto ano A, eu vou colocar aqui na classe sexto ano A, eu compartilho esse link com o sexto ano B, C, D, E, todos os sexto anos que você tiver. Então, todo mundo, todos os sexto anos vão pelo link ter acesso a uma pasta só que você está gerenciando. Ou você tem uma pasta no seu OneDrive, por exemplo. Então, eu tenho uma pasta que eu subo minhas atividades lá no OneDrive. O que eu faço? Eu tenho a possibilidade, aqui no Arquivos, de sincronizar, de adicionar armazenamento em nuvem. Então, se eu clico aqui, vamos supor, eu tenho lá, eu uso o Google Drive, né? Então, eu tenho meus arquivos de aulas todos no Google Drive. Você pode adicionar a sua nuvem aqui do Google Drive aqui dentro do Teams. E aí você não precisa ficar copiando os seus arquivos para todas as classes. Você só adiciona a nuvem e aí todo mundo vai ter acesso à sua nuvem de arquivos. E aí você gerencia da maneira que você quiser. Então lembrando também que vocês têm o OneDrive, né? O OneDrive vocês têm aí 1 TB de espaço para colocar arquivos. Então vocês podem adicionar o armazenamento do OneDrive aqui também. Tá? É uma dica para vocês não ficarem copiando e colando arquivos em todas as classes. Cria uma pasta numa nuvem que você utiliza, o OneDrive, Google Drive ou qualquer outra, e adiciona essa nuvem dentro do seu Teams. Fica mais fácil a gestão para todo mundo, tanto para os alunos quanto para você, professor. Tá bom? Ô Marcos, eu vou só reiterar que me chamaram a atenção a questão do Windows. Na verdade, a solicitação é para todos os servidores, tá? Não só para professor. Eu vi. E aí, Marcos, a Beatriz Galvão fez uma pergunta, eu vou dar uma customizada para você ver se você contempla aí. Como que ficam as salas das eletivas? Vamos lá, primeiro respondendo, o primeiro ponto, a gente, quando vê alguma coisa, né? Quando eu falo professor, quando eu falo que eu vou ver alguma coisa para servidor, se incluam, tá, pessoal? Eu sempre vejo para todo mundo, inclusive para órgãos centrais, assim como a gente liberou o Office, foi para alunos, servidores, para todo mundo, eu sempre costumo correr atrás para todo mundo, tá? Então podem ficar tranquilos sobre isso. Referente às eletivas, me parece que não foi criado, né? Eu vou ver com a equipe como é que a gente faz para fazer essa criação aí das eletivas, sendo que a grande parte, maior parte, vamos dizer assim, a maior parte a gente já fez, né? Então, eu vou ver como que a gente faz essa enturmação das eletivas para a gente criar também. Olha, Marcos, eu vou ler aqui do jeito que está escrito, tá? A professora Maria, deve ser Aparecida, ela coloca assim: uma pena essa ferramenta não ter sido disponibilizada no início. É bem melhor que outra, mas não é viável mudar agora. Na verdade, a secretaria não optou por nenhuma ferramenta, né? A gente está mostrando caminhos para vocês. A gente fez algumas formações da Microsoft, a gente também fez algumas formações do Google Classroom. Essa semana a gente também vai ter um tira dúvidas do Google, mas é com um grupo específico da secretaria. Então, se vocês, professores, funcionários, servidores, tiverem alguma dúvida com relação às ferramentas do Google, não só o Google Classroom, todas as ferramentas que a gente fez formação lá com o pessoal da Google que a gente apresentou, vocês encaminhem para as diretorias, porque na sexta-feira eles vão ter um momento com o Google para tirar as dúvidas, tá? Na verdade, a gente está pedindo auxílio das empresas e elas estão disponibilizando da forma como elas puderam, tá? Então, o Fernando conseguiu vir aqui, então a gente está fazendo essa formação com eles e o Google achou melhor fazer com um grupo, então a gente vai fazer. Então, se vocês têm a dúvida do Google, pode encaminhar. E as dúvidas que vocês colocaram aqui do Google Classroom, viu, Marcos, com relação à criação das salas e afins, o Marcos está acompanhando lá, ele pode responder para vocês, tá bom? Mas a gente está acompanhando isso.
Aí, Ana, eu queria completar a sua fala, que foi muito pertinente com relação a não ter tido nenhuma escolha, né? Na verdade, a gente teve também tempos diferentes de conseguir disponibilizar alguns recursos, né? Eu acho que isso vale dizer. Assim como vocês, a gente também aqui estava buscando organizar a casa e entregar isso de forma mais estruturada possível para vocês, né? Eu concordo com o professor quando ele disse que muitas vezes é difícil a gente migrar de um recurso para outro quando ele já está em andamento. E de fato porque até você mover todos os alunos, até você reorganizar os usuários, enfim, tudo isso pode gerar mais ruído. No entanto, a gente já está aí no meio do ano, né? Então, acho que grandes ganhos, né, desse processo difícil que a gente viveu, que é a pandemia, é a possibilidade de se aproximar de recursos que já estão disponíveis há muitos anos para a secretaria, né? Então, eu mesma fui formadora, trabalhei, hoje o Fernando atua nesse lugar, né, de formador da Microsoft. Eu fui formadora da Microsoft na Secretaria de Educação e o Marcos era o meu ponto de contato. Eu andei por 30 secretarias ensinando tudo isso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui e ver que, embora a gente esteja vivendo uma dificuldade pessoal, todos nós, né, de aprender tanto sobre tecnologia em tão pouco tempo, a gente vê a apropriação dos professores de forma muito rápida. As perguntas mostram uma qualificação, assim, do quanto os professores avançaram num espaço tão curto de tempo com relação à tecnologia, que a gente está aí há quase 5 anos tentando trazer esse conhecimento instrumental, muitas vezes, e pedagógico das ferramentas. Então, eu queria dizer o quanto a gente fica feliz, né, Marcos? A gente que estava lá nessa jornada de 30 cidades, 30 polos, ver o quanto os professores estão fazendo perguntas, sabe, super detalhadas, de coisas super específicas, de ferramentas que não são tão simples. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que parabéns, professores, assim, a reinvenção que a educação está passando nesse tempo de Covid é difícil, mas assim, vai trazer muitos ganhos para a gente. A nossa discussão sobre tecnologia na educação vai ser muito mais qualificada depois de tudo isso que a gente passou. E complementando também, é sempre muito importante, né, quando a gente tem um contato, vamos dizer assim, uma divulgação do boca a boca, né? Às vezes, a gente sabe que nem todos os professores possuem todas as intimidades, vamos dizer assim, com a tecnologia, às vezes, às vezes a gente vai apresentando, vai falando, e os professores falam, às vezes assim para mim, Marcão, estou me perdendo com a quantidade de ferramentas que vocês estão disponibilizando. Foi até um comentário que a Jussi colocou aqui no chat também, que é assim, escolha uma, a que mais que você se identifica, né? E quando você se identificar com uma, é sempre legal você levar, né, para um amigo, um colega lá da escola, falando assim, olha, eu estou usando essa ferramenta, ajudar no boca a boca também, isso faz muita diferença, porque às vezes a gente está falando de várias ferramentas e para quem não tem, né, o conhecimento disso, do dia a dia, é Teams, é Meet, é Zoom, é centro de mídias, é WhatsApp, é Facebook, é o Messenger, é um monte. Então, é muito legal quando vocês conhecem essa ferramenta e vocês ajudam a gente também na divulgação do dia a dia, porque, na verdade, a gente tem essa ferramenta desde 2012, né? A gente tem muitas pessoas que utilizam, e tem gente que não utiliza. Às vezes, esse compartilhamento interno que vocês descobriram uma nova ferramenta nos ajuda muito mais do que, às vezes, a gente apresentando aqui, olha, vamos fazer agora uma apresentação de um novo aplicativo para mais um, entendeu? Então, escolha aquele que você se identifica, faça aquele caminho, o que você se sinta mais à vontade, que os seus alunos se sintam mais à vontade, né? E sempre ajude sempre compartilhando aí as boas práticas com os seus colegas. Isso realmente faz toda a diferença. O Fernando, a Jaqueline coloca aqui. Eu vou dar uma contextualização antes de ler a pergunta dela, né? Antes da gente ter a questão da lista de presença nas nossas reuniões, a gente começou a utilizar aqui o Forms, né? A indicação da presença pelo Forms, tá? Então, ela coloca aqui. Gostaria de saber por que durante uma reunião alguns professores não conseguem marcar a presença via votação no Microsoft Forms,
aparece um erro em vermelho, não é possível acessar o aplicativo. Pergunta difícil de responder, não sei, pode ser vários problemas esse, né? Pode ser algum problema de conexão da pessoa que está tentando responder, ou algum problema de conexão, algum problema de compartilhamento do link que não atingiu a todas as pessoas. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades do que está acontecendo aqui, tá? Então, é sempre legal lembrar, vou refazer o caminho dos formulários aqui para vocês. Então, lá no office.com a gente tem o Forms, né? Entrou no Forms, você consegue criar um formulário questionário. E para compartilhar esse formulário questionário, você vem em compartilhar aqui, então você criou o seu formulário, vem em compartilhar. E aí você tem vários tipos de links aqui para compartilhar, tá? Então deixa eu arrastar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, ó, vocês têm o link mesmo, um QR Code, vocês conseguem gerar um QR Code, um link de inserção, caso vocês queiram colocar num site, num Sway, né, que é um tipo de apresentação da Microsoft, ou vocês podem mandar por e-mail. Então, se não deu certo o link, tenta mandar por e-mail também, tá? Para ver se a pessoa consegue acessar. Não sei te falar qual o problema em específico, podem ser vários, de conexão de quem está recebendo, de quem está mandando, enfim. Mas tente mandar por outras formas de compartilhamento para você tentar atingir a pessoa das mais possibilidades aí, tá? Marcos, a Beatriz, que fez a pergunta de eletivas, ela está te questionando, ela está perguntando, na verdade, que ela pensou em fazer uma outra equipe, colocar em outros, se é possível, se não aguarda a questão das eletivas. Ó, é assim, quando a gente vai lá em outros, na verdade, a gente tem que só tomar cuidado para não ter uma confusão, tá? Não tem problema de você criar uma nova turma dentro do Teams, tá? Mas você não consegue utilizar o Teams dentro de outros, lá dentro do aplicativo do Centro de Mídias, tá? Que é onde tem lá a guiazinha Outros. Mas caso você queira criar uma nova equipe, vamos dizer assim, dentro do Teams, não tem problema nenhum, tá? Como eu disse, o que a gente criou ali é só para facilitar o professor no seu dia a dia. Se o professor já tinha criado, não tem problema de ignorar, deletar, remover todo mundo, beleza. A gente criou essa parte só para facilitar mesmo, né? Que ao invés do professor precisar ficar digitando um por um, ele já pega ali e já está criado, tá? Então, não tem problema de fazer essa criação e lá dentro da guia do outro, se for aqui dentro do Centro de Mídias, ele não vai funcionar, tá bom? Outra pergunta que estão fazendo aqui é com relação a essa formação, vai estar disponível no YouTube. Se vocês tiverem perguntas ou problemas, como muitos estão relatando aqui, problema de acesso ao e-mail da Microsoft ou algum e-mail, tem pessoas aqui, Marcos, colocando que estão com problema na sede, de acesso. Entrem no portal de atendimento da secretaria e registrem lá, façam a ocorrência, que daí a equipe lá responsável vai responder vocês, vai retornar para vocês, tá bom? Outra pergunta aqui que teve recorrente, vamos ter tutoriais? Vamos, eu falei no início que nós estamos em processo de validação, que nós estamos fazendo a validação, o pessoal da Microsoft, o pessoal da EFAP, o pessoal da Citem. Então, nós estamos fazendo validação a 3 equipes. Então, terminando isso, lembrando que a gente está fazendo um manual servidores, né? Como o Marcos disse, quando a gente fala professor, entendam que a gente está falando para todos os servidores, tá? A gente não está excluindo nenhum. Então, professores servidores, alunos, vai ter um guia para alunos e vai ter um outro guia de planner que vai ser disponibilizado, que é um organizador, que vai ser disponibilizado para o pessoal da secretaria e das diretorias, tá bom? Bom, eu vou agradecer aqui, a gente já está nos minutos finais, eu vou agradecer, Fernando, imensamente a sua participação, acho que foi de grande valia, o pessoal aqui está elogiando a nossa participação e peço também, pessoal, se vocês quiserem, peçam novamente, a gente traz de novo o Marcos, o Fernando aqui para a gente tirar as dúvidas do que vocês tiverem sobre o Teams, a gente pode voltar, né, Fernando? Legal, gente, com certeza. Eu agradeço a oportunidade, acho que é sempre importante a gente poder atender aí a educação pública, né?
Então, acho que de recado final que eu posso deixar para vocês é se cuidem, né? Cuidem da saúde física, mental. Não se cobrem tanto, é uma transição abrupta, não é fácil, né? Esse momento que a gente está vivendo para ninguém. Então, assim, vão aos poucos se acostumando com a tecnologia que você escolher e que a gente rume aí para a tecnologia ser algo que nos auxilie nesse momento, né? Que ela não seja o fim, mas que ela ajude a gente a superar esse momento. Eu estou à disposição, gente. Agradeço a participação. Marcos, obrigada pela sua disposição, sempre, né, que a gente pede, você estar aí à disposição nossa, aqui o pessoal da IFAP, o pessoal da Microsoft. Muito obrigada, viu, Marcos? Sem microfone. Tá mudo. Agora voltei. Falhas técnicas. Dessa foi de produção. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade, né, o convite de participar aqui. Eu gosto muito quando a gente fala de tecnologia. Para mim, ouvir o Fernando também é sempre uma aula, foi muito esclarecedor, gostei muito, né? E um recado que eu quero deixar para todos, eu sei que eu vi aqui no chat, aqui, algumas pessoas falando, nós estamos tendo que aprender, sendo obrigados. A gente vai conseguir, tá? Mantenha calma. Nós estamos tentando dar o máximo de suporte possível, de verdade. A gente está... a equipe do Centro de Mídias, a equipe da IFAP, todas as equipes, na verdade, da Secretaria está fazendo um trabalho para que a gente não deixe ninguém sozinho, tá? Então, calma, a gente vai conseguir, tá? Vamos fazer mais momentos como esse, né? Já estou deixando pré-agendado aí, viu, Fernando? Para a gente já fazer um novo aí. A Jussi mandou aqui no chat também. Vamos fazer mais momentos como esse, porque a gente conhece, a gente consegue compartilhar. Do mesmo jeito que tem muita gente aprendendo tecnologia, eu estou aprendendo muito essa questão pedagógica e está sendo uma troca bem legal, né? Então, fiquem tranquilos, estamos juntos, né, para o que der e vier. Não é no momento antes da crise a gente não se largava, agora também a gente não vai se largar. E a gente vai conseguir sair dessa e todo mundo, nos trinques de tecnologia. Um grande abraço a todo mundo. Quero agradecer também o Marcos pelo convite de estar aqui. Foi muito bacana ver e participar. Contem com a gente, aí contem com a nossa programação. A gente tem muitas novidades sobre tecnologia e inovação aqui pelo Centro de Mídias e também por todos os outros veículos que a Secretaria está trabalhando, tá bom? Comecem simples, mas vamos lá. Vamos seguir juntos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.